Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, meus queridos, por mais um dia. Vamos estar na presença de Deus, cobertos, guardados na sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, Onipotente Deus que nos guarda, dando continuidade nos nossos estudos, falando sobre o livro de Mateus, estudando esta palavra. Eu coloquei um título para esse estudo dentro dos evangelhos, né? Da palavra de Deus, que começa com o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, né? E eu coloquei um título, colocando a palavra em ação, né? Você buscando, eu deixei para vocês um versículo hoje, que é de Mateus 7:8, que diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Vamos pedir a Deus revelações dentro dos estudos que nós estamos fazendo. Vamos pedir a Deus que nós possamos ter tempo e ter tempo para Deus, para a sua palavra. Vamos pedir a Deus, meus irmãos, que Ele grave a palavra dele no nosso coração. E no capítulo 2, os temas são a visita dos magos. Jesus já havia nascido, né? Aí aqui a visita dos magos, a fuga, né, de Maria, José e Jesus para o Egito e depois a volta para Israel. Vamos ver o que vai dar para a gente falar. Jesus nasceu em Belém da Judéia, todos sabem, né? Nos dias em que o Herodes era o rei, né? E Deus revelou a alguns magos a respeito de Jesus e os guiou e os orientou através de uma estrela, né? Aí eles foram até, guiados por essas estrelas, eles chegaram até a Judéia, né? Em Belém da Judéia, aonde o rei Herodes era o rei daquela época. E eles chegaram até o rei Herodes, né? E falaram, onde é que está o rei, né? Dos judeus, que é recém-nascido? Nós vimos a sua estrela lá no Oriente, viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, irmãos, ele ficou bastante perturbado, né? Então, ele reuniu todos os sacerdotes do povo, os mestres da lei, e perguntou a eles se eles sabiam, né, onde que deveria nascer o Cristo, né? E eles não souberam responder, né? Aliás, melhor, eles responderam que era em Belém da Judéia. Então, assim mesmo, está escrito na palavra de Deus assim, ó, no versículo 6: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti, olha a promessa, virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes, ele chamou aqueles magos, né, que vieram por direção de Deus por uma estrela, sendo guiados por essa estrela, e falou para que eles, quando achassem o menino Jesus, que eles fossem até ele e dissessem aonde é que eles estavam, que Jesus estava, né? Maria, José e Jesus. Então, nós vemos que os magos chegaram até Jesus, a história conta isso no capítulo 2, né? Do versículo 1 até o versículo, deixa eu ver aqui, ó, o versículo 12. Mas só que os magos foram, adoraram a Jesus, levaram presentes para Jesus, né? Viram Maria, a sua mãe, viram José e eles se prostraram diante de Jesus, daquela criancinha, e adoraram a eles. E a Bíblia fala que eles levaram tesouros, deram presentes, ouro, incenso, mirra, né? E Deus também os advertiu em sonhos para que eles não voltassem lá dizer para Herodes aonde é que estava Jesus, né? E eles voltaram por um outro caminho. Mas, ao mesmo tempo que esses magos receberam essa revelação por parte de Deus, depois que eles partiram, José e Maria também, em sonho, foram receberam uma revelação onde Deus mandou que eles saíssem daquele lugar, que eles fugissem, né, para o Egito e ficassem lá até que o Senhor dissesse para eles quando é que eles voltariam. Essa é a história que eu estou contando com as minhas próprias palavras, que está escrito nesse capítulo 2. Muito fácil de ler. Não dá para eu ler todo, então eu estou resumindo com as minhas palavras, mas é exatamente isso mesmo, porque Herodes iria procurá-los
para matar o menino Jesus, né? Então eles se levantaram, tomaram o menino Jesus nas mãos e saíram durante a noite, né? E partiram para o Egito, onde eles ficaram no Egito até o rei Herodes morrer. E assim a Bíblia fala, no versículo 15, que assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelos profetas: do Egito chamei o meu filho. Então, quando Herodes percebeu, irmãos, que ele havia sido enganado pelos magos, ele ficou muito furioso. E sabe o que Herodes fez? Ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, lá em Belém, e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então a Bíblia novamente fala no versículo 17 que se cumpriu o que havia sido dito pelos profetas, né? Inclusive pelo profeta Jeremias, que fala assim no versículo 18: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existiam mais. Por quê? Porque o rei Herodes mandou matar todos os meninos naquela região. E nós, irmãos, né? Aí a Bíblia fala que depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor, ele apareceu em sonho para José lá no Egito e disse para ele que era para que ele levantasse, tomasse o menino e a sua mãe e voltasse para a terra de Israel. Pois ele falou assim para eles em sonho, que já estavam mortos os que procuravam tirar a vida de Jesus, né, do menino Jesus. E eles se levantaram, né, e foram para a terra de Israel, né? E, e lá eles ficaram, né, por um tempo, mas também por medo, né, do rei que era Arquelau, que está escrito aqui na Bíblia, estava reinando na Judéia, né, em lugar do seu pai Herodes. Eles tiveram medo de ir para lá. Então eles, sendo também avisados em sonho, novamente, eles se retiraram para a região da Galileia, diz a Bíblia, numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu novamente o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Essa é a história do nascimento de Jesus, irmãos, contadas por mim resumidamente. Resumidamente, mas eu quero colocar isso numa aplicação para nós entendermos, para nossas vidas. Irmãos, Satanás ele está sempre empenhado em destruir as coisas logo no início. E motivado por isso, ele plantou na mente de Herodes esse pensamento de ordenar que toda criança do sexo masculino de 2 anos para baixo fossem mortos lá em Belém. Herodes estava assustado com esse recém-nascido, né? Com Cristo, com Jesus, o rei dos judeus, a quem aqueles sábios lá, os magos, né, estavam procurando. E ele quis matar a Jesus. Essa história que eu contei para vocês. Então, irmãos, pensem, até Satanás, né, teve medo de uma criança, que uma criança fosse o rei dos judeus. Pensam, reis, eu quero dizer para vocês, eles governam. E aqui nós vamos aprender uma lição de vida para nós. Se nós quisermos governar, se nós quisermos reinar nesta vida, irmãos, também devemos nos tornar como uma criança. Eu não vou ler, mas eu vou deixar o endereço. Você vai ler isso em Romanos 5:17, Apocalipse 1, versículo 6. Quando nós agimos, irmãos, como crianças, com simplicidade, com humildade, com confiança, com modéstia, com um espírito, sabe, perdoador, nós assustamos o maligno, o diabo. Assim como o menino Jesus assustou Herodes, perturbado por Satanás na mente dele. E a lição para nós, lendo os textos que eu dei para vocês, é que se você quer assustar o inimigo das nossas almas, torne-se como uma criança na fé. Creia que Deus, o Todo-Poderoso,
vai fazer o inimigo das nossas almas bater em retirada, fugir da nossa presença quando nós agimos como uma criança simples, uma criança humilde, uma criança cheia de confiança em Deus, na palavra de Deus, uma criança com um espírito perdoador. Nós vamos assustar o inimigo das nossas almas, como Herodes ficou assustado com o nascimento do menino Jesus. Amém? Você, por favor, leia esse capítulo 2, é curtinho, irmãos, e muito gostoso. A história da palavra de Deus, a história do nascimento de Jesus, o que houve com Jesus logo no seu nascimento. Prestem atenção nisso. Eu quero deixar para vocês esse estudo pequenininho de Mateus capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus. E eu quero deixar aqui para você um versículo que é chave, que eu dei o nome desse estudo, colocando a palavra em ação. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz assim, olha, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Irmãos, lendo as Escrituras, estudando a palavra de Deus, você e eu vamos aprender os nossos direitos em Cristo Jesus. Nós vamos aprender como reivindicar as bênçãos já prometidas pelo Senhor Jesus para você e para mim. Então, a nossa oração não vai ser uma oração de pessoas derrotadas, de pessoas que sabe, oram e nem creem naquilo que está orando, mas sim, nós vamos fazer oração no nome de Jesus, crendo que elas são orações bem-sucedidas e que nós vamos alcançar, amados, o favor de Deus através da nossa oração, através do nosso conhecimento bíblico. Então, se eu fosse exemplificar aqui, uma pessoa que vai tirar uma carteira de motorista, por exemplo, se ela não conhecer as leis do trânsito, né? Saber como utilizar o carro, isso leva um tempo, tem que estudar, tem que fazer a prova, tem que estar habilitado para dirigir. E é algo que não vai acontecer assim de uma noite para o dia, não. Então, queridos, esses são exemplozinhos que eu estou dando. Na vida espiritual, é bem semelhante a isso. Eu preciso dedicar tempo para aprender sobre a palavra de Deus, para aprender sobre as Escrituras. Eu preciso meditar nos ensinamentos do Senhor Jesus e devo levar uma vida consagrada a Deus, praticando tudo o que está escrito aqui na palavra de Deus na Bíblia. A palavra é algo que vai gerar em nós. É como uma geradora de energia espiritual para nós. Porque ela é o que Deus é e é quem fala conosco. Irmãos, mas infelizmente, quando você e eu, ou alguns, não se dedicam a estudar a palavra, a saber mais a respeito das promessas de Deus, conhecer as parábolas, conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo, que nós vamos estar aprendendo aqui nesses 4 evangelhos, nós não temos como ser bem-sucedidos ou sucedidas. Nós precisamos conhecer os nossos direitos em Cristo Jesus e permitirmos a palavra tocar em nós, porque aí nós vamos ter uma fé inabalável. Em nome de Jesus eu creio nisso. A mão de Deus, irmãos, o salmista fala assim no Salmo 119, no versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Aí ele fala assim, dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Quer dizer, dá-me inteligência para que eu aprenda a tua palavra, para que eu aguarde no meu coração. É isso que
o salmista Davi fala no Salmo 119, verso 73. E também quero que você leia 2 Timóteo 3, 16 e 17, que eu já li aqui, e estude o capítulo 2. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe seu sábado. Um final de semana muito abençoado para você, em nome de Jesus. Amém?